Olá pessoal, tudo bem? Muito boa tarde. Estou começando mais um episódio do programa Personal Senior. Esse programa tem como objetivo entregar diversos conteúdos importantes para você que deseja faturar mais de 10 mil por mês, sendo um personal trainer de idosos, um personal senior. Eu sou o Guilherme e nesse vídeo, nessa live de hoje, eu vou ensinar vocês aí a fazerem dois testes de força que a gente pode aplicar com alunos idosos. E são dois testes de força para membros inferiores. E mais do que isso, nesses testes a gente não vai usar nenhum tipo de material. Aliás, a gente vai usar um material, esse que está aqui atrás de mim. Será que todo mundo tem esse material em casa, né? Na casa do aluno, no condomínio, na academia, onde atua? Acho que sim, né? Então é disso aqui que a gente vai precisar para realizar esses dois testes de força. Bom, antes de entrar no conteúdo, eu queria fazer aquele pedido para vocês para fortalecer aqui a nossa comunidade de profissionais de educação física, de pessoas que trabalham com a saúde de pessoas idosas, que é de seguir a página da Ativa, que é de interagir com a gente, que cada interação que vocês fazem conosco alimenta a nossa página. E com isso a gente tem mais possibilidades de estar crescendo, entregando mais conteúdo. Tudo isso é importante para nos ajudar aí nessa valorização aí que a gente preza do profissional de educação física. Para quem me acompanha com mais frequência aqui na página, sabe que muitas vezes eu acabo falando que a avaliação física de uma pessoa idosa, ela é completamente diferente daquela avaliação física tradicional que é feita em academias. E normalmente é voltada para o público mais jovem, né? Então, enquanto o público jovem, a gente se detém mais em situações como avaliação da composição corporal, por exemplo, medidas de circunferência, dobras cutâneas, diâmetros ósseos. Enquanto a avaliação do jovem está mais ligada a essa questão de composição corporal, antropometria, a questão estética, a avaliação do idoso já é um pouco diferente. Ela está mais voltada a questões de funcionalidade. E por que isso? É porque, gente, a gente avalia a condição atual da pessoa para que ela consiga, né, realizar todas aquelas atividades que ela faz no dia a dia dela. Então, o resultado, o relatório que a gente vai passar para ela depois, e o que importa para ela é saber, né, se realmente ela tem condições, em que nível que ela está para realizar tudo aquilo que ela precisa no dia a dia dela. Então, se a gente for pensar em tarefas, em atividades que as pessoas idosas fazem no dia a dia, a gente vai ver que elas precisam estar bem com algumas variáveis, né, algumas capacidades físicas, como por exemplo, força, flexibilidade, equilíbrio, aí equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, agilidade, coordenação motora. Então, na avaliação do idoso, a gente vai fazer uma análise de todas essas variáveis. Para isso, existem diversos testes de avaliação física que a gente pode estar executando com os nossos alunos. E são dois desses testes que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Mas, Guilherme, por que é importante a gente avaliar a força dos alunos idosos? Gente, porque a força é uma das 3 variáveis mais importantes para pessoas idosas. Se não é a mais importante, tá? Mas normalmente são 3. É a força, é o equilíbrio e a flexibilidade. Essas 3 variáveis estão presentes e são necessitadas por todos os tipos de idosos. Quando eu falo tipo de idoso, vamos lembrar aqui, quem me acompanha também na página, sabe que os idosos eles podem ser classificados em até 5 níveis.
de acordo com a sua capacidade funcional. Então vamos dizer, numa linguagem mais simples, né, que existem 5 tipos de idosos. Desde aquele idoso que é frágil, aquele que é fisicamente dependente de outra pessoa, tem também aquele que é fisicamente independente, ele consegue realizar as atividades básicas dele. Tem aquele que é fisicamente ativo, realiza todas as atividades básicas, instrumentais. E tem também aquele que pertence à elite física, que tem um histórico de exercício ao longo da vida dele, que pratica atualmente ainda, que compete ainda. Então, a força, ela vai ser trabalhada em todos os níveis de idoso, com todos os níveis de idosos. Tá? Por isso é fundamental a gente avaliar força em pessoas idosas. Agora, poxa, Guilherme, mas por que é importante eu, como professor, saber avaliar? Porque, para mim particularmente, a avaliação é o ponto-chave para diferenciar um professor que tem mais destaque em relação ao outro. Por que eu digo isso? Porque, gente, no momento que a gente vai começar um treinamento, um planejamento de treinos com o aluno idoso, é porque ele tem um objetivo, né? E a gente só vai conseguir entender quais são os objetivos, quais são as necessidades desse aluno, se a gente avaliar ele antes. Senão, acaba ficando no achismo, né? Na subjetividade. Imaginem vocês, eu sempre uso esse exemplo porque para mim assim, fala tudo. Vai uma pessoa doente tratar com um médico. O médico olha para a pessoa e já prescreve um tratamento, sem antes avaliar essa pessoa. Será que ele está fazendo certo? Mas por que ele está mandando o paciente fazer esse tipo de tratamento, se ele nem avaliou? Então, o que normalmente os médicos fazem? Eles avaliam. A primeira coisa, eles fazem uma avaliação do seu paciente. E aí, eles vão fazer um levantamento de todas aquelas informações que eles precisam. Quais são as necessidades dessa pessoa? Para, a partir daí, sim, propor um tratamento mais adequado. Então, para nós, professores, é a mesma coisa. Não tem como a gente começar um programa de treinamento eficaz, tá? Que vai entregar resultado sem antes avaliar o aluno. Imagine vocês que uma pessoa ela entra em contato com um personal trainer porque ela tem uma restrição. Ela está com o índice glicêmico lá em cima. Ela está com colesterol elevado. Ela teve uma lesão e está com restrição na amplitude dos movimentos. O que essa pessoa quer contratando um personal trainer? Ela quer acelerar os seus resultados. Ela quer melhorar essa amplitude de movimento do ombro dela, que ela está com dificuldade. E aí como é que você vai falar para ele depois que ele teve evolução, que essa pessoa teve evolução ou não na amplitude do movimento? É fazendo avaliação física. Senão, vai ser tudo subjetivo. Ah, fulana, dá para ver que você tá conseguindo mexer mais o braço, né? Mas mexer quanto? Qual era o grau ali da amplitude que ela tinha no ombro? E qual é agora, depois de 3 meses treinando com vocês? Então, entregar resultado significa entregar valor para o aluno. É entregar qualidade naquilo que vocês prestam para ele. E mais, o trabalho de vocês ele é muito mais profissional no momento que vocês entregam um relatório com o resultado daquilo que vocês estão trabalhando há um tempo com o aluno. É importante isso para o professor também. Consigo me ver recebendo uma pessoa e eu já começar a treinar com ela. Para mim, me incomoda. Então eu não consigo, eu preciso avaliá-la antes, porque senão eu não tenho direcionamento, eu não tenho um caminho. Então a primeira coisa que eu faço é avaliar esse aluno. Aí você vai me falar, ah, Guilherme, mas
eu não aprendi direito a avaliar lá na graduação. Pô, eu tive só uma, duas aulas práticas, não deu tempo de pegar o jeito, sabe? E outra, essa avaliação que tu fala com pessoas idosas, eu nunca tive. Aí eu te respondo, fica tranquilo, que eu te entendo perfeitamente. Eu também, na minha graduação, eu tive duas aulas práticas na cadeira de avaliação física. O resto foi teoria. E eu também não tive nenhuma experiência com avaliação física para pessoas idosas. Nenhuma. Eu fui ter no momento que eu fiz uma pós-graduação em gerontologia. Aí sim. Mas claro que antes de fazer a pós, eu já tinha conhecimento. Porque eu tinha ido atrás. Eu fui atrás das informações. Então eu já tinha esse conhecimento. E aí lá na pós-graduação que realmente eu fui ter um contato maior aí com esse tipo de avaliação. Então, gente, é importante para vocês saberem que vocês não vão aprender tudo na graduação. Muito pelo contrário, vocês vão aprender isso aqui. E na vivência prática de vocês, no dia a dia, é que vocês vão abrir esse leque de conhecimento. É na dificuldade, é na necessidade de vocês, é que vocês vão abrir a cabeça de vocês e vão ir atrás das informações. E é isso que eu quero ajudar vocês com essa live aqui de hoje. Ah, Guilherme, mas eu não tenho material também. Esses dois testes que eu vou mostrar aqui para vocês, hoje, eles não precisam de material. Tem uma série de testes, uma avaliação física toda, na verdade, que a gente faz pela Ativa Clube, com pessoas idosas, que não precisa de material. E a gente entrega diversas informações que são importantíssimas para o aluno idoso. Diversas. É uma avaliação riquíssima e não precisa de material. Para não dizer que não precisa de material, precisa de uma fita métrica, de uma trena. Os testes de funcionalidade para idosos são muito fáceis de fazer e de aplicar. É fácil. Então, vamos ao que interessa. Vou mostrar então os dois testes de hoje, tá? Os dois testes de hoje são para avaliar a força e a potência de membros inferiores. Perna, tá? De pessoas idosas. E o primeiro que eu vou mostrar para vocês é o teste de sentar e levantar da cadeira. E o que a gente precisa para esse teste? A cadeira, como eu mostrei para vocês, tá? E também um cronômetro. Pode ser o relógio de vocês. Se vocês marcar aqui no relógio é o suficiente. Celular, tá? Então, bem tranquilo de fazer. Gente, vamos lá. Teste de sentar e levantar da cadeira. Eu vou mostrar para vocês em partes, tá? Vou mostrar a posição inicial, vou mostrar a execução e também o resultado. E depois algumas observações sobre o teste. Então vamos lá, posição inicial. O aluno vai estar, obviamente, sentado, tá? Ele vai encostar as costas no encosto da cadeira, os pés no chão, tá? A distância dos pés vai ficar de acordo com a largura do quadril e o aluno ainda vai ficar com os braços cruzados, ficando uma mão em cada ombro, certo? Então, posição inicial é essa. Gente, depois disso, a gente vai começar a executar o teste. Então, o que ele deve fazer durante o teste? Ele deve levantar da cadeira e sentar. Só isso, só isso. Durante quanto tempo? 30 segundos. Então, enquanto o aluno faz o movimento de levantar e sentar da cadeira, o professor está registrando o número de repetições que o aluno conseguiu fazer nesses 30 segundos. Tá? Então, a gente vai falar para o aluno que ele deve fazer esse movimento de levantar e sentar na maior velocidade possível até fechar os 30 segundos. Esse é o teste. Tranquilo, né? Não tem nenhuma dificuldade de fazer isso. Inclusive, eu fiz, na época da pandemia, muitas avaliações físicas com meus alunos idosos. Não deixava de fazer avaliação. Esse era um dos testes. Porque eu podia fazer em casa e eu podia ver tranquilamente o aluno fazendo, contar, marcar o tempo, tudo certinho. Então é muito fácil de fazer. Agora, ponderar algumas coisas aqui. Vamos para algumas observações, tá? O que o protocolo exige? Tá? Primeiro é que a cadeira que seja utilizada, ela tenha aproximadamente
45 centímetros. Tá? Tem alguns protocolos que falam entre 43 e 45. Tá? Então aqui, ó, tem aqui uma trena. Vou ver qual a altura da minha cadeira. Essa aqui minha tem 46, tá? Então eu estou medindo ela do chão até a parte do assento. 46 centímetros, sim, se enquadra, tá? Detalhe importante, quando a gente vai fazer esse teste, a gente tem que tomar um cuidado, talvez seja o maior dos cuidados. A gente deve sempre encostar a cadeira em algum lugar, numa parede, por exemplo. Por quê? Porque a cadeira, durante a execução do teste, se o aluno fizer muito rápido, fizer com muita força, pode se movimentar. E aí pode, né, causar até um acidente com o aluno. Então, por questões de segurança, a gente recomenda, o protocolo recomenda, que se faça esse teste com a cadeira encostada na parede, certo? Muito bem. Outra recomendação é que esse teste seja feito, né, numa amplitude total. Então o movimento ele tem que ser completo, tá? Ó, tô com o braço cruzado, vou estender o joelho, quadril, então o tronco ereto lá em cima, e aí eu volto para a posição inicial, tá? No teste de sentar e levantar 30 segundos, eu vou encostar as costas aqui no encosto da cadeira. Aqui, gente, tem algumas divergências na literatura. Alguns pontos, na verdade, divergem. Por quê? Porque tem um protocolo, que é do outro teste, inclusive, que fala que no momento que o aluno senta, ele não pode encostar as costas ali no encosto. Mas o que acontece? Vamos agora para a vivência prática, tá? Já aconteceu comigo, eu já vi acontecer com colegas também, na hora de executar esse teste aqui, que no momento que o aluno senta, ele não encosta o glúteo, as nádegas, no banco. Então ele acaba roubando. Ó, ele nem faz o movimento completo. Então, para questões de ajuste, né, a gente pede para o aluno encostar as costas no encosto, porque daí eu tenho certeza que ele encostou, ele sentou, encostou as nádegas aqui no assento da cadeira, tá? Então isso faz parte de uma vivência prática. Existem os protocolos, né? Existem as referências, mas também existe a parte prática. É que nem um exemplo que eu falo para vocês da avaliação física. Tem algumas dobras cutâneas, por exemplo, que são difíceis de pegar no aluno idoso. Então, né, partindo dessa experiência prática, ou eu mudo o protocolo, ou eu pego de uma maneira diferente a dobra, mas eu vou ter que fazer sempre padronizado, certo? Então tá, então esse aqui eram os detalhes que eu tinha para mostrar para vocês sobre o teste de sentar e levantar da cadeira. E gente, a avaliação física, esses testes, avaliação de composição corporal, quanto mais vocês fizerem, mais prática vocês vão adquirir. Então, olha, eu não sei dizer a quantidade de vezes que eu fiz avaliação física na minha vida, só testando. Teste, pegava minha mãe, minha avó, meu pai, avaliava todo mundo. E com isso a gente vai pegando jeito, né? Então, a avaliação física, que no início para mim tinha duração de 1h30, hoje eu faço em 30 minutos. Porque ficou muito prático. Eu já sei exatamente os pontos que eu devo ir, eu sei já qual a ordem da avaliação que eu devo fazer, a sequência, então facilita demais. Muito bem, o segundo teste, na verdade, é uma variação desse teste sentar e levantar. O movimento é o mesmo, a posição inicial é a mesma. Só que, na verdade, vai mudar um pouco. Vai mudar no sentido de que o aluno, nessa posição inicial, no momento da execução, a gente não vai controlar o tempo. Aliás, vai controlar, mas de uma maneira diferente. O objetivo principal é o aluno, no menor tempo possível, vai levantar e sentar 5 vezes da cadeira. Apenas isso. 5 vezes. Quantas foram? 4? Me perdi agora. Ó, acabou o teste para mim. Gente, o que deu? 8 segundos? 10 segundos? Só levantar e sentar na cadeira. Não é fácil de fazer esse tipo de avaliação física.
Estou ensinando vocês aqui a fazer uma avaliação física. Ah, Guilherme, não sei fazer avaliação. Você não consegue fazer isso? Pedir para o aluno sentar e levantar e vocês marcarem aqui o tempo que eles precisaram fazer 5 movimentos de subir e descer. E olha só que legal. Aí vocês vão passar depois o resultado dessa avaliação para o aluno de vocês. E vão dizer, Dona Maria, quando a senhora começou comigo, aquele primeiro teste, a primeira vez que a gente fez aquela avaliação, a senhora tinha feito 10 repetições em 30 segundos. Hoje, a senhora está fazendo 15. Ou seja, a senhora teve um ganho de 50% na capacidade de força das suas pernas. Então, tudo isso que a gente está fazendo, esses treinamentos, sabe? A senhora está vindo aqui se esforçando, saindo em dia de chuva, de frio, vindo até aqui, está valendo a pena, porque está dando resultado. É legal isso, né? Para o aluno escutar isso. E não é aquela coisa de, Dona Maria, eu acho que a senhora está melhorando, hein? Está conseguindo fazer, né, mais fácil esse movimento. Não, eu estou dizendo que a Dona Maria aumentou a força das pernas dela em 50% com o meu treino. Vocês entendem que eu estou valorizando o meu trabalho? E eu estou entregando valor para essa pessoa. É isso que eu quero, é isso que o aluno quer. E é assim que eu vou conseguir me valorizar. É assim que eu vou conseguir cobrar mais do aluno. Que a minha hora-aula vai ser mais alta. É por causa disso. É porque eu estou entregando. E é por isso que eu vou reter esse meu aluno. Eu não vou perder ele. Ou vocês acham que, por um acaso, esse aluno não vai querer mais trabalhar comigo e vai procurar um outro personal que nem avaliação física faz? Será mesmo? Ele vai pensar 1000 vezes antes de fazer isso, no mínimo. Mas eu duvido que ele vai largar um professor, um profissional que faz, que entrega esse tipo de resultado para ele. Tem outro detalhe importante. Quando eu entrego esse resultado para os meus alunos, eu entrego de uma maneira que ele consiga entender o que eu quero passar para ele. Então, por exemplo, eu entrego em percentual, que nem eu falei agora. Pego uma avaliação de flexibilidade, tá? Alcançar as costas é um teste de flexibilidade. Aí, no primeiro teste, na primeira avaliação, o aluno fez menos 5 centímetros. Na reavaliação, ele fez mais 10 centímetros. Aí o aluno olha, tá bom, eu fiz menos 5, agora mais 10, ok, estou evoluindo. Aí eu vou lá e falo para ele, estou dando um exemplo aqui, eu nem vou calcular isso, tá? Mas vou dar um exemplo. Dona Maria, olha só, nesse teste de flexibilidade mostra que a senhora aumentou em 20% a sua flexibilidade no ombro direito. Então a senhora hoje consegue se movimentar com muito mais amplitude e isso vai lhe ajudar nas tarefas e nos movimentos que a senhora tem no seu dia a dia. Pô, gente, olha o que vocês estão entregando para o aluno de vocês. É completamente diferente do que pegar só um aluno, escolher os exercícios que eu vou dar no dia a dia e simplesmente passar para ele. E cada dia é um dia diferente. Não é isso. O professor que quer se destacar, quer ganhar mais de 10 mil por mês, ele tem que entregar resultado. E ele tem que ser diferente. E, infelizmente, eu vou dizer infelizmente, vocês vão me entender, tá? Você que faz avaliação física, você é um profissional diferenciado. Infelizmente. Porque, gente, sinceramente, eu luto pela minha profissão, para valorizar ela. Para mim é importante, quanto mais valorizarem os profissionais de educação física, mais eu vou ser valorizado também. Só que tem que fazer por onde? Tem que fazer por onde? Então, infelizmente, quem tem esse conhecimento, quem entrega resultado, é mais valorizado. Porque eu gostaria que todos os profissionais, todos os personagens entregassem esse tipo de resultado também. Com certeza a nossa profissão ia ser mais valorizada. Como os médicos são, por exemplo. Eles entregam resultado, reavaliam.
entregam um medicamento, uma dosagem específica voltada para aquele problema, a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente vai entregar nossa dosagem, nosso número de série e repetições de acordo com aquela necessidade do aluno. E não escolher exercício e mandar o idoso 15 minutos para a esteira. Não. Tem que ser específico. Entregar resultado. Fazer avaliação física. Essas são as mensagens dessa live de hoje. E, gente, usando testes de funcionalidade que são fáceis de fazer e não precisam de material. Claro que depois vocês vão pegar tudo isso e vocês vão jogar nos canais de comunicação de vocês. Vou mostrar vocês fazendo avaliações e vocês entregando o resultado. Mostrando o resultado que vocês entregam. Será que não vai ter mais gente interessada em trabalhar com vocês? Em treinar com vocês? Tenho certeza disso. Certo, pessoal?